fogo que devora. Vai se assentando bem devagar. Vai sentindo essa presença de Deus no meio de nós agora nesse momento. E vai consagrando ao Senhor, vai consagrando ao Espírito Santo todo o seu coração, toda a sua vida. Vai se consagrando a Nossa Senhora mais uma vez nesse momento. E eu convido a você a repetir comigo assim: Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno que querem me destruir. Assim seja. Amém? Para quem não me conhece, se tiver alguém vindo pela primeira vez, meu nome é Gleison, eu sou membro fundador da comunidade Mãe de Misericórdia, sou casado com essa linda esposa que está sentada ali. Faremos 6 anos de casado, se Deus quiser, em janeiro. Se eu errar, eu apanho em casa, viu, gente? Eu morro de medo de falar essas coisas, até treme medo de errar, né? Mas eu acertei. Se Deus quiser, em janeiro, a gente está fazendo 6 anos de sacramento do matrimônio. E é uma alegria muito grande, né? Estar aqui com vocês, receber vocês aqui nesta sede que nós consagramos ao Imaculado Coração de Maria. Então nós estamos no mês da Bíblia, né? E o cristão católico precisa ter a sua Bíblia. Ah, lá em casa tem uma Bíblia. Não, mas você tem a sua Bíblia. Nós, como católicos apostólicos romanos, nós precisamos ter a nossa Bíblia, a palavra de Deus, para a gente ler, para a gente riscar, para a gente colocar uma anotação, para a gente fazer uso daquela ferramenta, daquele instrumento que é a palavra de Deus. Então eu queria convidar você que já entendeu essa verdade a tomar a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Amém ou misericórdia? Então ajuda o irmão que está clamando misericórdia aí. Eu vou dar uma colher de chá hoje, quem está com a Bíblia da edição Ave Maria, página 818, por causa do tempo. E eu gostaria que todos acompanhassem. Página 818. Eclesiastes, não é eclesiástico não, Eclesiastes. Eclesiastes 3, versículo 1. Se você ainda não achou, só preste atenção agora para essa palavra entrar no seu coração. O título diz assim: um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens para que nele se ocupassem. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. As coisas que Deus fez são boas ao seu tempo. Ele pôs além disso no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Assim conclui que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante a vida. Igualmente é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Reconheci que tudo que Deus faz dura para sempre, sem que se possa ajuntar nada, nem nada suprimir. Deus
procede dessa maneira para ser temido. Aquilo que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu. Deus chama de novo o que passou. Palavras do Senhor. Então a palavra de hoje está dizendo que existe um tempo, para quê? Para cada coisa. Cutuca o seu irmão, fala para ele assim: meu irmão, para cada coisa há um tempo. Para tudo que acontece debaixo do céu, existe um tempo, existe um momento. E quando a gente às vezes lê essa palavra, a gente fala assim: tá bonito, legal, um tempo para cada coisa, tempo para plantar, tempo para colher. Mas às vezes nós não conseguimos penetrar na profundidade dessa palavra. Às vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que está nas entrelinhas da palavra de Deus. Aquela mensagem que está escondida por dentro daquele texto. E que é muito profunda. Mas hoje as pessoas não meditam mais a palavra de Deus. Coisas que os santos faziam por excelência. Eles meditavam a palavra de Deus. Eles meditavam sobre as coisas. E eles iam se preparando. E com isso eles conseguiam viver bem o seu tempo. Nós seres humanos, nós temos o tempo. E é por isso que nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que é eternidade. A se perguntar, o que é eternidade? É algo que dura para sempre, é algo que não vai morrer? Isso no sentido bem superficial da palavra. Mas existe uma diferença muito grande entre o céu e este lugar em que nós vivemos. E essa diferença muito grande se dá por uma das coisas chamada tempo. No céu não existe tempo. No céu não se ocupa um espaço. E se tirar o tempo de nós, nós nos embolamos, nós nos embaraçamos e nós não conseguimos explicar as coisas. Você quer ver eu embolar um pouquinho a cabeça de vocês? Pense nas pessoas da sua família que já morreu. E para nós, essas pessoas já passaram pelo primeiro julgamento, que diz a palavra. Quando a gente morre, é o primeiro juízo. E depois vai vir o juízo final. Sim ou não? Sim. E se eu disser para você sim, que nós vamos entrar todos juntos no céu, eu também não estou errado. Porque no céu não existe tempo. E se eu tiro o tempo da minha vida, eu não consigo explicar nada. Mas como que eu vou explicar isso? Vocês imaginam um círculo de toda a história da humanidade, passado, presente e futuro, tudo nesse círculo. E lá no meio está o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E é por isso que aqueles que morreram antes de Cristo vir e nos redimir, também foram alcançados, porque no céu não existe tempo. E a palavra vem falando isso aqui, ó. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Toda a duração já está diante de Deus. E é por isso que Deus sabe aquilo que nós vamos fazer. E quando a gente tira o tempo, fica difícil de entender o céu. Fica difícil de entender as coisas, para onde nós vamos, qual é o lugar. Mas não existe mais matéria do lado de lá. Existe a alma. E essa alma vai estar num estado de eternidade. E aí existem duas coisas: a vida eterna e a morte eterna. E muitas vezes nós não nos preocupamos com essas duas finalidades. São finalidades. Por quê? Nós estamos nesse mundo de passagem. A gente morre. E a nossa doutrina da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, ela condena a crença que é pregada no Espiritismo, da reencarnação. A palavra de Deus tem vários trechos que mostram que isso não é verdade. E a nossa igreja também nos ensina que essa crença não é verdade. Não procede,
não bate com o Evangelho, não bate com a palavra de Deus. E é por isso que o católico, apostólico, romano não pode crer nessas besteiras. Uma coisa é você respeitar quem acredita. Respeito a gente deve para com todas as pessoas. Outra coisa é você misturar a sua crença com a crença do outro. Isso para o católico é inadmissível. Tanto é que a Bíblia vai dizer, principalmente no Velho Testamento, que nós só temos o hoje. Eu preciso viver bem o hoje. Faz tudo aquilo que você tiver que fazer com todas as suas forças, enquanto você respira, porque depois, e tem várias passagens do Velho Testamento que falam isso. Então, eu preciso aproveitar a minha vida. E a palavra de Deus em 2 Pedro, não precisa de abrir não, eu vou só citar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, está lá no Novo Testamento, vai dizer assim: mas há uma coisa, caríssimos, de que vós não deveis esquecer. Então, olha, Deus está falando assim, a palavra de Deus está dizendo assim, tem uma coisa que você não pode esquecer. Presta atenção no que é. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No céu não existe tempo, não existe cronômetro. E se no céu não existe tempo, e para nós existe tempo, é sinal de que o nosso tempo, ele é valioso. O nosso tempo, ele é preciosíssimo. Por quê? Ele não é eterno. Ele tem um prazo de validade. Ele tem um fim. E aí sim, depois que o meu prazo vencer aqui neste mundo, eu vou começar a viver a eternidade. Aí é infinito. Ou a vida eterna, ou a morte eterna. E muitas pessoas vão para o inferno porque não meditam sobre essa verdade, principalmente da morte eterna. E vivem a sua vida como se ela nunca fosse acabar. E vivem a sua vida como se nunca você fosse prestar contas diante do tribunal divino. Talvez tudo aquilo que você está fazendo aí afora, e que não tem ninguém te impedindo, não tem ninguém te condenando, você pode até escapar do juízo deste mundo, dos juízes deste mundo. Mas todos nós, todos, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali cada um vai receber conforme o bem ou o mal que tiver feito da sua vida. Nossa, mas que coisa assustadora, mas depende de você, não depende de Deus. Deus, Ele quer que você se salve. Deus quer que todos se salvem. E prova disso é a cruz. Ele veio, se fez homem, se humilhou, se resignou, aniquilou a si mesmo, diz a palavra, se ofereceu em sacrifício como um cordeiro, mudo nas mãos do tosqueador, vai dizer a palavra, e se entregou no nosso lugar. Ele pagou as penas dos nossos crimes, dos nossos pecados. Você quer prova de amor maior do que essa? Ele pagou o preço da nossa salvação, e a nossa salvação custou o sangue de um Deus. Agora, existe outra palavra na Bíblia que vai falar assim, do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você tem o poder de escolher o que você quer. Você pode escolher se você aceita o sacrifício de Cristo na sua vida, quando você aceita que Ele seja o seu Senhor. Agora, se você não aceita isso, não depende dele. Deus não nos criou para sermos marionetes. Você imagina, você está com uma pessoa, por exemplo, eu e minha esposa, e eu tenho lá um programinha ali nas costas dela, lá eu vou lá, aperto uns botõezinhos lá, a Tati está programada para me amar. Isso é justo? Seria legal? Eu saber que tudo aquilo de bom que ela faz para mim é porque eu obriguei ela a fazer, eu programei ela para aquilo? Então Deus não faz isso com a gente. Deus nos criou, nos amou, nos deu todo o firmamento,
a natureza, todas as coisas, a inteligência, derramou sobre nós o seu Espírito, e Ele quer que nós, com a nossa liberdade, olhemos para Ele e falamos assim: Deus é bom. Deus tem aquilo que é melhor para mim, e por isso eu decido amá-lo. Por isso eu aceito a presença dEle na minha vida, eu coloco a minha vida nas mãos dEle. É isso que Deus quer. Deus quer que nós, com a nossa razão, com a nossa inteligência, enxerguemos por nós mesmos. Então Ele não quer marionetes, Ele não nos obriga, e Ele nos dá essa liberdade de escolha. E se o tempo é precioso, nós precisamos saber usar o nosso tempo. Tem pessoas que amam o dinheiro, e se não souber usar o dinheiro vai acabar. Se o dinheiro vai acabar, eu não sei, vai depender de quem vai administrar. Mas independente de como você administra o seu tempo, ele vai acabar um dia. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, amarelo, pardo, vermelho, cor-de-rosa, não importa. Uma coisa é certa: todos nós temos o mesmo destino. Um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo. E dinheiro não compra o reino do céu. Dinheiro não compra a graça de Deus. Então, se existe uma coisa preciosíssima, tirando, é claro, a Eucaristia, as coisas sobrenaturais, vamos dizer assim, as coisas espirituais, uma coisa que nós temos, que é preciosíssima, é algo chamado tempo. E aí começam algumas perguntas: o que é que nós temos feito com o nosso tempo? No que é que nós estamos gastando o nosso tempo? E nós vamos ver que o nosso tempo, ele tem uma importância temporal muito grande, e uma importância espiritual muito grande. E antigamente, existiam alguns monges, e esses monges se cumprimentavam da seguinte forma: um virava para o outro e falava assim: memento mori. E o outro falava assim: carpe diem. Traduzindo: você vai morrer. E aí o outro respondia assim: viva bem a vida. Eles se lembravam constantemente que a morte chegaria um dia. Mas hoje, quando fala de morte, nossa, não quero, a gente não quer, né? É um processo doloroso? Sim. É um processo, às vezes, de dor? Sim. É um processo de saudade? Sim. E isso é normal. Isso é normal. Mas é um momento que não pode ser esquecido. Porque se eu esqueço que este mundo é passageiro, eu vivo de qualquer jeito. E eu posso ganhar, não, aliás, não, eu posso perder a minha vida entrando na morte eterna. Então vira para o seu irmão e fala assim: vais morrer. Fala com ele. Viva bem, responde para ele. Vamos viver bem. Viva bem a vida, viva bem o momento. E se nós pensarmos no tempo, nós temos um defeito muito grande. Um defeito muito grande. Vocês já repararam que o tempo está assim, ó, voando? Vocês acham que é coincidência? Os dias estão sendo abreviados, diz a palavra de Deus. O tempo está passando rápido demais. Cada vez nós temos menos tempo, e o tempo é precioso. E às vezes a gente gasta tempo tentando acumular dinheiro, casa, carro, status, fama, o melhor corpo, a melhor roupa. Só que tudo isso vai acabar, e a nossa vida também. E o que é de mais precioso, temporalmente falando, que é o nosso tempo, nós estamos gastando. E nós temos a parábola do filho pródigo, né? O que ele fez? Ele saiu de casa e esbanjou tudo que ele tinha de bom. Se tem uma coisa que nós temos de bom hoje, é o nosso tempo. E o tempo é tão interessante que nós não sabemos quando Deus vai nos chamar. Aquela história, né, que a gente geralmente, o natural era morrer quando está mais velho, né? Hoje está virando ao contrário. Os jovens estão morrendo mais.
Os jovens estão morrendo mais cedo. E de várias formas, principalmente acidentes, suicídio, uma série de outras coisas. Então, olha, o tempo que passou não volta. Presta atenção nisso que eu estou te falando, que isso é muito importante. O segundo atrás que acabou de passar, ele não volta. E o futuro, nem eu e nem você temos. É uma incerteza muito grande. Muito grande. Então, qual o tempo que eu tenho? O hoje, e se formos resumir mais ainda, nós temos o agora. É por isso que nós precisamos viver cada momento da nossa vida, cada dia da nossa vida, como se fosse o último. Esse é o segredo, essa é a perseverança. E se tiver como, vamos cantar o refrão da música? Feche os seus olhos nesse momento, ainda não acabou a pregação não, feche os seus olhos. E tem uma música que nós já cantamos aqui, mas agora nós vamos ouvir ela com o ouvido mais aberto. Pode ser só o refrão. Por isso ame mais, abrace. Só escuta, não canta, só escuta. Pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Pense nas pessoas que você ama. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Amém? Está dando para entender a mensagem? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim, que o demônio veio para fazer 3 coisas com a gente: roubar, matar e destruir. Está lá em João 10. E uma das coisas preciosas que nós temos, que é importante para a nossa salvação, é o tempo. E cada vez nós temos menos tempo. E o inimigo está roubando o nosso tempo. Porque Apocalipse 12 vai dizer que o inimigo, que o demônio sabe que pouco tempo lhe resta. Enquanto você desperdiça o seu tempo, o inimigo sabe que o tempo dele para nos tentar, para nos perder, está contado. Apesar dele estar numa condição de realidade, de eternidade, ele sabe que o tempo para agir na nossa vida está acabando, porque Jesus vai voltar. Então ele está chicoteando o seu rabo. E ele tem uma vantagem que nós não temos. Ele é um ser espiritual, nós não. Nós cansamos, nós precisamos de parar para comer, para beber, para dormir, e ele não precisa de nada disso. E aí a palavra de Deus vai falar para nós assim, em Romanos 13, versículo 11: isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Você sabe que tempo nós estamos vivendo? E às vezes a gente vai viver na vida igual aquela música, né? Que deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vou vivendo, e vou fazendo, e vou acontecendo, e vou me esbanjando, e vou gastando as minhas heranças. Nós estamos vivendo tempos maus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos em que a família está sendo atacada, e a família é a célula mais importante da sociedade. Se destrói a família, destrói tudo. Onde querem destruir o conceito de família, que não foi o ser humano que criou, foi Deus que criou a família. Jesus teve uma família, a família ela é importantíssima, importantíssima, e Nossa Senhora revelou para a irmã Lúcia, que a batalha final do demônio contra a humanidade seria contra a família. Então nós estamos vivendo tempos maus. Tempos maus. Aí continua assim: já é hora de despertardes do sono. Meu irmão, minha irmã, Deus está você hoje. Acorda, tu que dormes. Acorda para a vida, acorda para a realidade. Lá vem ela.
Então vamos lá, vamos acelerar aqui que ainda tem muita coisa. A noite vai adiantada e o dia vem chegando, ou seja, a noite está adiantada. As coisas estão acontecendo rapidamente. O dia vem chegando, e qual que é o dia? A volta do Senhor. O dia da salvação para aqueles que guardaram a fé. E aí vem uma exortação: despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem de dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus, e não façais caso da carne, e nem lhe satisfaçais aos apetites. Eu preciso gastar o meu tempo para viver as coisas de Deus. E quando eu digo viver as coisas de Deus, eu não estou falando que você tem que ficar 24 horas rezando. Eu não estou falando que você tem que ficar rezando rosário o dia inteiro, dia e noite. Não. Quando você vive bem o seu matrimônio, quando você educa bem os seus filhos, quando você faz o seu trabalho bem feito, você está cumprindo aquilo que a palavra de Deus pede. Agora é claro que nada disso substitui o momento de oração, o momento de busca de Deus, a celebração da Santa Missa, receber o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão em estado de graça, confessaram, que não tem nenhum impedimento. Nada disso substitui essas coisas. Então vamos lá. Muitas pessoas só acordam quando o seu tempo está acabando. Você quer ser um desses? Às vezes, quando a gente vê uma pessoa definhando numa cama doente, é triste, é doloroso demais. Mas às vezes, Deus não quer que ninguém sofra, Ele não nos criou para isso. Mas infelizmente o pecado entrou na humanidade, o pecado é a razão de todo o mal que é a humanidade, foi uma escolha nossa pelo pecado. Nós nos afastamos da graça de Deus, cada vez que nós pecamos. Mas às vezes Deus permite a gente passar por certas situações, porque Ele nos deu liberdade. Então às vezes a pessoa fumou muito, bebeu muito, às vezes vai ter uma doença por causa daquilo. Deus não vai impedir as coisas. É o que eu disse, é o livre-arbítrio. E todo ato tem uma consequência. E às vezes Deus permite a gente passar por uma enfermidade muito grave. E às vezes tem pessoas que descabelam por aquilo ali, que não aceitam, e às vezes revolta com Deus. Em um certo momento a gente até entende, mas não justifica. Deus não tem culpa. Mas às vezes aquele momento em que aquela pessoa está vivendo, é Deus que está dando uma oportunidade daquela pessoa repensar a vida dela. Quantas pessoas que eu já ouvi histórias de que não ia na igreja, não ia na missa, às vezes eram até boas pessoas, mas não queria viver as coisas, fazer as coisas de Deus, estava longe. E às vezes no momento final da vida, no momento de uma grave doença, enfermidade, aceita uma confissão. A pessoa que nunca se confessou, ou às vezes se confessou há muitos anos atrás, aceita receber a unção dos enfermos. Vocês já viram casos assim? Às vezes aquela pessoa que passou a vida inteira fazendo mal para os outros, machucando alguém da família, às vezes até você, aquela pessoa te machucou a vida inteira, te tratou mal, e às vezes no momento da enfermidade, aquela pessoa precisa do seu perdão para partir, porque aquilo está pesando, e às vezes até a falta do perdão causou essa enfermidade na pessoa. Essa pessoa nunca teve a coragem de pedir perdão, e às vezes por causa da enfermidade, essa pessoa se abre. Essa pessoa se abre. Então, se eu estou doente, eu preciso viver bem o tempo da minha doença. Assim como Cristo viveu bem todo o período da sua dor, do seu calvário, do seu sacrifício. Daquele mal, Ele tirou um bem maior, que é a nossa salvação. E talvez é o contrário, você precisa pedir perdão para alguém. E talvez pode ser tarde demais.
com quem é que você precisa se reconciliar. Você não sabe o dia de amanhã seu e o dia da manhã dessa pessoa, e você não sabe o quanto o seu perdão, ou o seu pedido de perdão é importante na vida dessa pessoa. E quantos filhos também só dão valor aos seus pais quando eles morrem? A gente vê muito isso também. Aí entra o remorso. Eu não pedi perdão, eu não falei que eu amava, eu não abracei, eu não dei o perdão. Eu não sei qual é a sua situação com seu pai, com a sua mãe, ou a sua situação com os seus filhos, mas nós só temos o hoje, nós só temos o agora. Outra coisa que nós vemos muito, estava até conversando isso com o irmão de caminhada outro dia, o irmão falou isso comigo, e eu nunca tinha parado para pensar. Tem pai e mãe que não liga muito para os filhos, não. Tem pai e mãe que não liga muito para os filhos, e aí enfia o filho num monte de coisa, põe na aula particular, põe na natação, põe a menina do balé, põe no karatê, põe não sei no que, mas não é porque está investindo muito no filho, não, é porque não aguenta a criança. É pai, mas não quer assumir, é mãe, mas não quer assumir, não quer gastar tempo, não quer conversar, não quer ensinar, não quer rezar junto. Então vai chuchando um monte de coisa na criança para ter sossego para fazer as coisas durante o dia, né? Tem pai e mãe que só quer sossego. E aí tem algumas situações que o irmão comigo e é o seguinte. Aí Deus livre e guarde, acontece que aquele casal separa. Sabe aquele pai que nunca ligou para o filho? Que o filho chegava perto dele querendo brincar, querendo falar as coisas, e manda, cala a boca, eu estou vendo jornal. Vai brincar no seu quarto? Brinca caladinho. Aí depois que o camarada separa, ele quer ser o melhor pai do mundo. Aí ele arrumou outra pessoa, aí ele quer pegar o menino, aí ele leva o menino para o parquinho, leva o menino para tomar sorvete, leva o menino no cinema. Quando ele era casado com a sua esposa de verdade, ele nunca fez isso. É estranho essas coisas. Será que está fazendo por amor ou porque está comprando a criança? E às vezes, quando a criança está sofrendo o drama de uma separação, aí vem aquele conselho triste. Não, mas aqui, agora vê o lado bom, no Natal você vai ganhar 2 presentes, no seu aniversário você vai ganhar 2 presentes. Tem pai e mãe que fala isso. Isso é triste. E nós estamos entregando os nossos filhos na mão do Estado, nas mãos do governo, que quer ensinar para a criança de 5, 6 anos de idade como ter uma relação sexual, quer influenciar as crianças ao homossexualismo. Meu irmão, minha irmã, eu rezo muito para as pessoas que têm tendência ao homossexualismo, porque são pessoas que carregam uma cruz muito grande, e só Deus sabe o que essas pessoas passam. Não estou falando que é correto, eu sei que não é, a palavra de Deus condena, assim como condena o pecado da masturbação, do adultério, e todos os outros pecados que eu e você comete, a mentira, a avareza, a inveja, a fofoca, tudo isso é pecado também. Então aqui não estou perseguindo, não, pecado é pecado, estou falando de um pecado, mas nós também pecamos muitas outras coisas. Mas hoje existe uma ideologia, é aí que está o perigo maior, uma influência que nos leva a trocar a verdade de Deus, quando diz que criou o homem e a mulher para se multiplicar, e diz em Levítico que o homem não se deite com outro homem como se fosse mulher e vice-versa, e vai dizer lá em Romanos, que o Senhor condena aqueles que começaram a arder em desejos do mesmo sexo um para com os outros, e condena aqueles que aplaudem também essas coisas. E aí nós vamos trocando a verdade de Deus pela mentira do demônio. Ah, mas Deus é amor. O importante é que se o Gilmar escolheu essa opção, né, Gilmar? Você escolheu isso não? Se o Gilmar escolheu essa opção, o importante é ele ser feliz, ele não está fazendo mal para ninguém, Deus é amor, Deus não condena ninguém não. Nessa hora o povo ama falar de Deus, não vai na missa, não lê a Bíblia, mas na hora de defender o pecado, eles conhecem a Bíblia inteira. Deus é amor e Deus corrige.
E Deus, porque Ele nos ama, Ele nos ensina o caminho correto. E Ele diz, não faça isso. O pai que ama corrige. O pai que ama não joga o filho para fazer o que quer, igual muitas famílias estão fazendo hoje. O Padre Léo falava, né? Hoje nas casas, cada quarto tem uma televisão. O filho chega em casa, já vai lá, pega o negócio, esquenta no micro-ondas, já pica o pé na porta, tranca aquilo ali, põe chave, e a mãe, ó, não bate lá não, que ele não gosta, que incomoda ele. Você não sabe o que ele está vendo no computador, você não sabe que filme que ele está assistindo, com quem que ele está conversando. Vocês viram aí aquela imagenzinha rodando aí no WhatsApp, né? Uma bonequinha feliz, bonitinha, ensinando as crianças a fazer uma forca para se enforcar. E teve um monte de gente que fez, tem vídeos. Mas não, deixa o menino lá. O importante é ele não me atrapalhar na hora da novela. O importante é ele não me atrapalhar na hora do jornal, enquanto eu estou fazendo comida. Você não gasta tempo com a sua família. Você não gasta tempo com as pessoas que Deus colocou do seu lado. E aí vem outros venenos que nós temos que lutar todos os dias, inclusive eu. Celular. O Gilmar outro dia falou uma frase comigo, numa reunião, falou assim, isso aqui aproxima, entre aspas, quem está longe e afasta quem está perto. Às vezes está todo mundo no restaurante ali comendo junto, mas ninguém olha para ninguém. Às vezes o filho chega machucado, chega chorando, com o olho cheio de lágrimas, você não viu, porque você está lá, ó, o arroz queimando e você está lá, ó, e o filho passando ali, todo esfolado, e você não está vendo. São táticas do inimigo para roubar o nosso tempo. O tempo já está curto, a noite vem adiantada, e nós ainda estamos gastando tempo só com isso aqui, ó. Tem coisa boa? Sim. Mas quantas vezes a gente para ali, aí entra lá no Facebook, aí só fica ali rolando aquela barrinha ali, ó. Fica ali de noite. Parece que é a mesma coisa que você dá uma folha para a pessoa escrita assim, vire dos dois lados, a pessoa fica virando, né? De noite. É mais ou menos isso que a gente faz. E fica ali o dia inteiro ali, ó, com aquela barrinha ali, vendo um monte de coisa idiota. Não estou falando que você não pode ter um momentozinho ali para ver um vídeo engraçado, um vídeo do neném fazendo uma coisa. Sim, mas cuidado. Você não está percebendo que com essas bobagens o inimigo está roubando seu tempo. Você não gasta tempo com a sua família e ele rouba a sua família. Ele rouba o seu tempo. Ele rouba o seu tempo com Deus. Ele rouba a sua oração. E ele vai enchendo a sua vida de coisa. E ele vai te dando trabalho, vai te dando um monte de coisa, um monte de tarefa, um monte de a fazer. E você acha que você está crescendo. Não, você está se perdendo. Porque as coisas desse mundo vão passar. As coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus são eternas. Então tem gente que não conhece os filhos. Tem pai e mãe que joga os filhos na mão do avô, na mão da avó. Está errado. A responsabilidade é sua. Agora, numa determinada ocasião, para que você e a sua esposa tenham um momento mais íntimo, para que você possa levar ela para sair, para namorar, aí sim, conte. Para vir para a noite mariana não precisa, né? Porque tem o cantinho da criança. Mas para ir para um encontro, às vezes que não tem, aí sim. Por quê? Você está investindo o seu tempo também no seu matrimônio. O que não pode é abandonar o filho e a filha na mão do vô e da avó. E vô e vó é muito bom, mas não nasceu para educar filhos. Porque vô e vó, quando vai chegando a idade, só quer agradar, só quer passar a mão na cabeça. E tudo pode. E você não pode exigir do seu pai e da sua mãe que ele eduque seu filho e sua filha. Isso é responsabilidade sua. Não é do Estado, não é do vô e não é da avó. E nós vemos hoje pais e mães que não deixam os seus filhos ter tempo. Porque matam eles no ventre. E a igreja tem pena de excomunhão. Para o namorado, para a namorada, para o marido, para a esposa, para o médico que é católico e tem consciência dessa verdade. Quem comete aborto está excomungado, afastado da graça de Deus. Se torna um desgraçado, desprovido da graça. Desprovido da graça. Então, às vezes, nós não temos tempo, e como nós não queremos viver a palavra de Deus, eu tiro o tempo daquele que Deus queria que viesse a esse mundo. Eu roubo, eu mato, eu impeço. E Deus tinha um chamado para aquela pessoa. Deus tinha uma vocação para aquela pessoa. E uma vez eu ouvi uma história de São Padre Pio de Petreucina, uma mulher que era atormentada todas as noites com a imagem de um homem vestido de branco.
E todas as noites ela via, tinha esse sonho desse homem vestido de branco, andando para um lado, andando para o outro. E uma oportunidade ela esteve com São Padre Pio. E São Padre Pio foi um santo que teve uma via muito unitiva de santidade. A vida dele estava muito transfigurada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tinha um dom de ciência como nunca se viu, de conhecer as coisas. O mundo invisível para ele era visível. E ela perguntou para ele o que era aquele sonho. Ele virou e falou assim: este menino é aquela criança que você abortou há muito tempo atrás. Ele seria um papa da Igreja Católica. Vocês estão vendo como que é pesado as coisas? Cada um tem uma missão, uma vocação. Você tem uma missão, uma vocação, e o que você está fazendo no seu tempo? Eu preciso descobrir aquilo que Deus quer de mim. E aí vem uma outra coisa que me dói muito. Os pais roubam também a infância das crianças. O tempo de ser criança. Xuxa isso aqui na mão da criancinha. Isso não é para criança. Isso aqui tem que ter uma idade e tem que ser muito bem acompanhado. Não é coisa para criança, não é brinquedo não, para você deixar e soltar. As crianças hoje já nascem lá no hospital, lá já pedindo o celular do médico lá que quer jogar lá um joguinho lá, quer entrar no YouTube para ver as coisas. O que é que a gente está fazendo? O que está acontecendo com o mundo? E outra coisa, pior do que isso, é os pais que vestem as crianças como adultos. Padre Léo falava uma coisa muito forte, eu vou falar aqui. Tem pai e mãe que veste, principalmente as meninas, como nas prostitutas. Porque não parece criança. Você olha para a criança, não tem cara de criança. Uma mini saia, mostrando o bumbum da criança. O pai e a mãe vai prestar conta da alma dos filhos. Deus deu para você e não para o Estado a missão de educar na fé, de ensinar o que é ético, de ensinar o que é moral, o que é lícito. Isso não é dever do Estado não. É dever seu. E aí se você digitar lá no YouTube assim, né, crianças dançando na boquinha da garrafa, digita lá. Crianças dançando funk, aí você vai ver aquelas músicas mais pornográficas que existem no mundo, que é uma pornografia em áudio, que hoje se tornou lícito. E aí você vê as crianças fazendo aquilo e o pai e a mãe rindo. Olha que bonitinho. Não, é criança, não tem problema não. Será que não? Será que na hora que tiver só você e Deus lá diante do tribunal, ele não vai te cobrar isso não? Estamos tirando o tempo de ser criança. É tempo de ser criança, é tempo de inocência, é tempo de brincar, brincar de pique-esconde, brincar de pique-pega. Antigamente, na minha época, também já tinha umas brincadeiras mais, né? Aquelas verdade ou consequência, cair no poço, né? Já brinquei de tudo isso, mas mesmo assim, não era como é hoje. Hoje o trem está só piorando. Beijar na boca hoje virou uma coisa de amigo, né? De tão feio que está se tornando o mundo de hoje. Lá onde eu trabalho na praça, né? A gente vê a hora que acaba o horário de que encerra as aulas nas escolas estadual. Me dá tristeza de ver o comportamento, principalmente das meninas. Os palavreados, as roupas, os gestos. É coisa que para homem já era feio, para mulher então fica horrível. E aí também hoje a gente vê a inversão de valores, né? As mulheres cada vez mais masculinizadas e os homens cada vez mais afeminados. Os metrosexuais, né, que falam, né? Acho que é isso mesmo, né? Uma vaidade excessiva. Já falei aqui, gente, andar bonito é dever nosso, né? Cuidar, passar desodorante, passar um perfume, faz bem pro irmão que está do lado. Não estou falando para você andar feio, não. Compra uma roupa bonita, compra uma roupa boa, não tem problema nenhum. Eu estou falando do excesso, das coisas erradas no lado. Aquilo que não é de Deus, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui.
que pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ter que pular algumas coisas, né? Outra coisa, o tempo de casado é diferente do tempo da vida de solteiro. E tem muito casamento que dá errado porque as pessoas não entendem isso. Quer viver a vida de casado como se fosse solteiro. Gente, não dá certo. Só que agora eu quero pular aqui, porque se eu for falar do tempo nas coisas naturais, nossa, tem uma série de coisas. Mas aí entra o tempo que nós precisamos gastar com Deus. Porque se a gente for falar aqui do tempo de namoro também, como tudo na hora errada, né? Tudo vivido no momento errado. Há um tempo para cada coisa, para cada momento. Relação sexual é pecado? Não. Se ela for vivida dentro do casamento. A palavra de Deus é unidade. Mas não, o ser humano quer antecipar tudo, quer viver tudo na hora dele. O ser humano hoje não sabe esperar mais. Eu fico vendo como que o povo antigo é forte, como a nossa geração é fraca. É por isso que está o índice do suicídio cada vez mais aumentando. Porque o povo antigo trabalhava desde pequeno, ajudava na lida da casa. Não era a geração de micro-ondas, né, que você aperta ali e está tudo pronto. Antigamente a gente via, né, as vós fazendo pão, punha lá no sol, lá para descansar, lá a massa, aquele negócio todo. Você não vê mais isso. O filho e a filha às vezes nem nunca comeu a comida da mãe. Porque é tudo pronto, tudo comprado. Eu sei que às vezes tem realidades que nos levam a isso. Mas a nossa geração se tornou uma geração fraca. Aí o namoradinho termina com a namoradinha, ela não aguenta aquilo, ela suicida. Porque o mundo para hoje tirou o chão dela. Ela não suporta as coisas porque ela não está preparada para a vida. E a vida é dura. E o demônio veio para roubar, matar e destruir. E nós estamos vivendo uma geração fraca e frouxa. É isso que está acontecendo. E aí vem esse tempo de Deus. Vida de oração. Santa Missa. Oração do Santo Terço, oração do Santo Rosário, cenáculo. Meditação da Palavra de Deus. Orações meditativas, contemplativas. Dobrar o joelho no chão, nós temos tempo para isso? E essas realidades são eternas. Essas são eternas. Então nós precisamos de dar mais valor ao nosso tempo. Porque o tempo é precioso. E a palavra de Deus em 1 Timóteo diz assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos aos espíritos embuteiros e a doutrinas diabólicas. 1 Pedro 4. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Quem padeceu na carne, rompeu com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta, para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas. Então o segredo, para eu não me perder no tempo que me resta para o corpo, é eu me mortificar para as coisas do mundo. Mas viva segundo a vontade de Deus. Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Estranham eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem, e por isso vos cobrem de calúnia. O que Deus está falando? Se no passado você fez tudo de errado, como diz a gente hoje, né? Você quebrou tudo no passado. A partir de hoje, Deus te convida a uma vida nova. Deus te convida a viver diferente a sua vida. Se entregar para Ele. E aqueles que te viram fazendo aquilo tudo de errado no passado, às vezes vão te caluniar, vão te zoar. Mas felizes aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Eu convido você a ficar de pé agora nesse momento. E nós vamos cantar essa música desde o início. E feche os seus olhos. Se você sentir vontade de cantar, canta bem baixinho, não canta alto não. Deixa essa música agora te curar, deixa essa música agora te mostrar em que você precisa mudar. Essa é uma canção de amor
Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. O passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta. E eu convido você agora